Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu me chamo Abner e nesse vídeo a gente vai estudar eh, o fenômeno que é descrito na terminologia eh, médica como paranoia, né? A própria palavra ela tem um efeito sintático por si só que agoniza, né? Existe uma certa agonia nessa palavra. E a gente precisa de entender, de certa forma, sobre agonismo e antagonismo, né? É, dos músculos para entender a paranoia, porque a paranoia, por mais que esteja ligado ao senso da descrição de possibilidades do lado exterior do nosso organismo, ou seja, no lado materializante, né, no lado real, né, aquilo que está diante da nossa operação, né? Por exemplo, segurar algo e dessegurar. A paranoia, ela é algo que acontece no organismo sobre a descrição desse lado exterior, né? Então, o que acontece? Nós estamos o tempo todo conectados com o lado exterior, né? Ou seja, com o universo. Então a gente está conectado com o universo, só que a gente aceita essa conexão e se converte a ela a partir da descrição que esse universo passa a ter para as sensações que eles nos causam. Eles que eu falo são os elementos disponíveis no universo. Só que veja só, quando eu falo eles, eu estou dividindo o universo, porque o universo é só uma coisa. É uma resultante daquilo que eu sinto no exato momento que eu digo sentir. Só que o corpo, ele opera no fluxo de sentidos. Então, esse sentido, ele continua. E se eu quero capturar algum sentido, eu preciso de modular uma 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 impressão que pode ser é, suplantada, ou seja, você consegue carregar uma impressão dessas várias impressões. E essa impressão é a rematerialização daquilo que representa aquela expressão do universo, que é um sobre vários, né? É vários que dirigem o organismo como um efeito. Só que para cada várias pessoas que estão no mesmo universo, existem várias sensações, porque a sensação ela é muito íntima do organismo que considera a decomposição da descrição daquilo que computa a partir do efeito desse universo. Então, a computação, ou seja, o raciocínio descritivo do universo, ele é diferente para cada um de nós, porque pessoas podem perceber mais coisas do que outras e a percepção de alguma forma leva as pessoas a uma profundidade de descrição, ou seja, um equilíbrio maior. Esse equilíbrio representa
o quanto a pessoa consegue se manter estável, né? A gente chama de parar sobre o universo. Então, é você estar em equilíbrio, é você conseguir reduzir o seu movimento é, a uma profundidade de sentido, né? Então, de alguma forma, ser rápido não é ser é, qualificado. A qualificação não está ligado à velocidade, e sim ao equilíbrio, e o equilíbrio está ligado à percepção. Então, vamos dizer que uma pessoa que estudou muito, ela tem muitas ligações de universos, e uma pessoa que não tem tantas ligações assim. As ligações são é, lugares que a pessoa pode se segurar, né, nesse sentido de descrição. E aí o que acontece? Acontece que se a gente colocar duas pessoas em um universo comum, essas duas pessoas podem ser julgadas pelo universo à medida que o tempo passa e as pessoas perdem o equilíbrio de estar nesse universo. O desequilíbrio da pessoa demonstra o quanto a pessoa não tem de aprender desse universo. O quanto ela não descreve. A pessoa que ela descreve, ela consegue chegar até mesmo a criar um programa de ritmo de iteração para ser e estar ao universo num sentido de infinito equilíbrio, uma vez que a pessoa consegue coincidir desse universo os ângulos, né? Ou seja, as quinas de movimentar razão. Exatamente aquilo que um funcionário de uma área pretende estar, né? Mas e aí? O que é a paranoia? Explicado isso, a gente precisa entender que a descrição do universo se guia pela coligação que esses termos descritivos e as possibilidades que eles encontram na unidade de frases que vão descrever movimentos para você efetuar para se manter em equilíbrio, essas coligações elas vão deixar você em sentindo. O sentindo, né, representa para você. Aí, ó, eu já estou sentindo uma tecnologia que está com defeito, né, defetuando. Então, essa coligação, percebam que eu estou coligado com a câmera, né? Quando a câmera ela passa a funcionar de forma que ela não está funcionando da maneira que ela deveria funcionar, a coligação que existe entre mim e a câmera me faz sentir. Eu sinto pela câmera não está funcionando, a webcam não está funcionando da maneira que ela deveria estar. Porque o meu equilíbrio sobre esse modo de estar está coligado à câmera. Então, para todo o universo que um ser humano está, ele está coligado a coisas. E existe a operação desse universo de você aumentar coligações, reduzir coligações,
mexer nas coligações, ou seja, você gerar uma decomposição associativa em coligações. Essas coligações são fontes de equilíbrio descritivo, ou seja, são verbos possíveis de você atuar para se manter em equilíbrio em um universo. Entende? Então vamos dizer que você está conversando com alguém e aí vocês, nesse transporte ativo de comunicação, vocês se reclinam para a intelectualidade da fala e um coliga no outro a audição e a visão de uma forma muito grande à medida que o diálogo vai acontecendo. Essa coligação ela fecha o campo e cria um campo de energia que está associado aos dois, a essa comunicação, as duas fontes que estão verbalizando. A verbalização, ela permite um movimento que se mantém em equilíbrio em determinado universo. E eles se tornam até fortes nesse equilíbrio de se manter. Certo? Evidente que sim. Tá. Então, beleza. Agora que a gente sabe sobre a coligação e sobre esse universo, bom, de fato, esse é um assunto muito importante mesmo e é de dar defeito nas pessoas. Tanto é que pode ser qualquer pessoa, desde a mais inteligente a menos inteligente, da mais rica a menos rica, do médico ou mendigo, eles podem sofrer de paranoia de um momento para o outro, por causa das daquilo que a gente está falando, né? Dos elementos coligativos, né? E das atuações que eles exercem. Agora, nós seres humanos somos formatados pela associação da natureza desde milhares de anos. Essa formatação nos trouxe um modo de descrever a natureza e até mesmo nos guiar por essa descrição para aperfeiçoarmos e trazermos um sistema de educação para essas fontes de habilidade sobre a natureza, onde os homens adquirem. Só que antes de ir e se colocar como ligado a essas áreas, os seres humanos passam por etapas na vida. Uma das etapas é aprender as comunicações básicas. Isso já acontece na família, isso já acontece até mesmo no útero, quando o filho se comunica com a mãe a partir daquela linguagem de contrações e tudo, né? É possível você fazer artigos científicos comprovando isso de uma forma muito simples, né? Mas é, essa comunicação ela vem ganhando um cerco de compreensão. O que é cercar a compreensão? É você determinar como a oralidade acontece e como os seres humanos se acordam para esse acontecimento. Por exemplo, no idioma português você tem o sujeito, o verbo e o complemento. Então, primeiro eu conheço quem é, depois eu reconheço o que ele está fazendo. O sujeito faz isso para isso e isso. Depois o sujeito continua fazendo, ou o sujeito entrega para alguém fazer. Em que tempo ele vai fazendo? Então percebe que existe uma forma, né? Uma composição já pronta. Então, dentro desse programa de relacionamento com a vida, a gente percebeu que a gente precisa de um plano de estabilidade, certo? Esse plano de estabilidade é o que faz com que a gente pré-conceptualize, né?
organize para determinadas ligações. Então, antes de ir para algum lugar, eu me preparo para o equilíbrio dali proposto. E quando você faz isso várias vezes, vários dias, isso se torna um hábito e comum. Você comunga isso, porque esse comungar é você já se preparar de uma maneira elevada que você já se considera preparado de uma maneira muito grande, ou seja, você se tornou autossuficiente para estar mantido ou adquirir mantimento sobre determinado plano. Por quê? Porque você acessa ele muito. Então, se organizou em você isso. Essa organização, fisiologicamente falando, fazendo um exame de raio-x em você, acontece que dentro de você existe decomposições que narram, ou seja, que produzem produtos moleculares, né, dessas associações, daquilo que você adquire com o passar das ligações. Então, tudo aquilo que você liga, você consegue gerar impulso cerebral para conduzir isso a um controle. Essa condução de controle, ela vai sendo cercada e comprensada pela contração que te faz se manter em equilíbrio em determinado plano, em determinada área. E essas áreas, elas são como fases de jogos, né? Quanto mais tempo você passa na área, mais você vai passando de fases e vai conseguindo, de alguma forma, construir equilíbrio, mesmo que entrem nessa área várias fases. Ou seja, você consegue zerar o jogo, entendeu? Porque você consegue passar por um grande número de fases, certo? E isso faz de contração para você um, um controle pela oralidade que você decompõe, né, a partir dessa plasticidade que acontece nos seus neurônios sobre as coligações que te adverte obstáculos para o discurso nervoso do neurônio que tenta e que faz, né, de alguma forma, uma descrição neuronal para as descargas sensitivas encontrarem a paz, ou seja, o equilíbrio. E aí você vai decompondo a narrativa para você conseguir se manter em equilíbrio sem, contudo, aumentar a pressão cardíaca, ficar ofegante, perder o controle sensitivo, né? Aumentar a adrenalina, ficar com medo. Por quê? Dentro da sociedade, né? Na sociedade, só um momento. Na sociedade, nós somos levados a crer no previsto, ou seja, está previsto que nessa área nós encontraremos pessoas nesse nível,
pode acontecer um desvio do comum desse nível. Eu posso ser atacado por esse tipo de pessoa, então isso já é comum, né? E a comunhão, né? Aquilo que é comum vai sendo aceptado, vai ser registrado. O sistema de saúde, ele entrega para você de várias formas, para você e para sua família, formação de manutenção sobre isso, né? Porque existe uma literatura muito grande sobre toda a causa e consequência de existir esses seres no universo. E aí a gente tem vários universos que representam o universo todo, né? Por quê? Porque a gente dividiu para descrevê-lo. A gente tem a avenida, o bairro X, a rua tal, a hora tal, né? O claro ou escuro, a chuva ou o sol, o frio. Então, todos esses elementos são para descrever, para você encontrar um equilíbrio a partir dessa descrição. Porque a falta de conhecimento, ela entra em, em uma loucura. É, a loucura é quando acontece uma traição da sensibilidade. Essa que é a questão. Então, se você está em um ambiente e você está ali, ó, você começa a descrever o ambiente para estar em equilíbrio com o ambiente, né? Então, ó, ali é a área de lavar a mão, ali é a área de fazer a, as necessidades básicas, né? Ou seja, urinar e ir no banheiro, né? O banheiro, por exemplo, ali é o banheiro, ali é a área de tanque, ali é a saída, aqui é aonde que eu né? Você vai descrevendo, né? E aí, de repente, aonde era a área de lavar a mão, você vê alguém fazendo as necessidades básicas, né? Aquela urinando. Pá! Que doideira! Que estranho, que nojo, né? Houve uma traição aí, não houve? Por quê? O lugar era para uma coisa, alguém usou para outra coisa. E nessa habilidade de descrever as informações que são casadas, né? Os casamentos da vida, a gente tem que, ó, nos casamentos da vida, temos, né? Ó, de dia, o dia é das 6 horas da manhã, vamos supor assim, das 5, das 6, até as 6 da tarde. A noite é das 6 da tarde às 6 da manhã. Então a gente sabe, ó, e esse é o dia, esse é a noite. Quando a gente quer saber se é dia ou de noite, a gente olha no relógio ou a gente olha para o sensor de visão que a gente tem sobre o meio. A gente olha para o claro e para o escuro, né? Então, veja bem, né? E quando a gente perde o controle desse senso, existe algo em nós que perde o equilíbrio, né? Se acontece alguma coisa nessa descrição, a conta não fecha. Tem alguma coisa faltando. Isso rompe o movimento e faz, de alguma forma, o seu organismo parar. Mas o que representa o organismo parar? Ele para no questionamento do que está acontecendo.
Porque se era para ser noite, por que ainda está com o aspecto de dia? Será que alguém está controlando os raios de sol? Será que existe um ET controlando um satélite e mandando energias solares para cá? O que está acontecendo? Saiu do previsto, saiu do casamento. Tem alguma traição aqui? Nossa, o céu estava clarinho. Agora tá com essa sombra enorme, já parece que vai chover de uma hora para outra. O que está acontecendo? Você entra num questionamento que você não costuma fazer. A traição é isso. Quando nós somos traídos, a gente fica procurando respostas. Por quê? E se a gente for responder todas as respostas, a gente morre, porque não dá para responder uma coisa que a gente não sabe, entendeu? Que não parte de nós, que não foi a gente que fez. Só que a gente tem a tendência de tentar responder, porque é como se o nosso organismo precisasse de uma informação que o confortasse sobre aquilo, ou seja, uma descrição para fechar esse caso. Esse caso que rompeu, que fez parar naquela rota, um acidente, um trilho, um engarrafamento ali, né? Então, você entendeu o que é o parar, né? Parar é questionar, é ser traído, é ter questões, né? Só que a traição não é só de um casal, é de todos os pares perfeitos, né? Tudo aquilo que já foi descrito pelos gestos cristos, né? Os gestos de escrever isso, de condenar isso, né? De colocar isso para salvar-nos, né? Colocar isso como um infinito de conhecimento, o conhecimento de Deus que carregou-nos para que saibamos e operamos sem desconforto dessa realidade. Beleza? Então, a gente tem esse autoconhecimento e esses casamentos de nos carregar na vida pela certeza que nos emanam, né? O equilíbrio ele é necessário. Então a gente já sabe o que é a para. E a noia, né? A noia, ela vai ser uma energia, né? Vai ser aquilo que acontece no organismo que informa essa atenção, desenvolve uma informação para essa atenção. Então vamos dizer assim que aconteceu uma traição, ou seja, o que era para ter acontecido normalmente não aconteceu. Então rompeu uma coisa, né? Poxa, era para o dia ter, era para as 6 horas da tarde estar escurecendo. E tá claro, como se fosse meio-dia. Alguma coisa aconteceu. O que está acontecendo, né? Você não sabe o que está acontecendo. E o que está acontecendo? Você começa a se perguntar: o que está acontecendo? O que está acontecendo? Meu senhor, o que está acontecendo? Deixa eu ligar na televisão aqui, o que está acontecendo? Será que o mundo está acabando? Olha, esse sentimento, será que o mundo está acabando? É uma noia. É, será que Jesus está voltando? Por isso, hoje é o dia? Esse é uma noia, né? Será que o, né? Então, as noias são essas tendências de imaginar coisas surpreendentes, né? Respostas quase que impossíveis de serem
para aquilo que está acontecendo. E por que que acontece isso? Isso acontece porque a gente pensa distante, né? Nós temos um pensamento que, de alguma forma, traz para nós o máximo, né? Então, vamos dizer que a gente está em cima de uma escada e vai começar a descer ela. A noia é isso, né? Você vai no máximo daquilo que poderia ser e vai decompondo, né? Então, vamos dizer que você, né, você tá na sua casa, você começa a morar sozinho. E aí, você começa a escutar barulhos à noite na casa. Você vai para uma área isolada, num sítio, cheio de mata ao redor, né, uma casa. Aí você começa a escutar, aí você fica lá uns dias e tudo tranquilo. Aí de repente você começa a escutar uns barulhos estranhos no meio da noite. A casa começa a tremer. é, Você começa a escutar algo como um motor, né? Um motor na casa. E aí isso vai gerando para você uma traição. Tem alguma coisa traindo a tradição, né? Tem alguma coisa ali que não está comum, né? O silêncio, né? O barulho da natureza, tem alguma coisa invadindo. E aí o que que acontece? Enquanto você não define, sabe o que que é, isso pode parecer que é um fantasma, que é o diabo, né? Que a casa tá com demônio, que é um fantasma, são espíritos malignos, que é anjo, que é, seres de outra dimensão. Pode parecer tudo isso. Por que que pode? Porque isso é noia. É o mundo fantástico que, para dizer aquilo que a gente não tem certeza, ou que a gente tem até certeza, mas converte para isso, para não dizer de forma séria aquilo que as pessoas não podem entender. Por exemplo, e se eu explicasse para a pessoa que aquilo que está acontecendo é um estudo científico de uma de uma agência de inteligência secreta para para é, saber sobre alguma coisa, né? Para estudar um caso, né? Alguma coisa assim. A pessoa não poderia explicar, porque é secreto. É um estudo secreto, entendeu? Então não pode, né? É um estudo cinematográfico, é um estudo laboratorial, é um estudo de caso, né? Existem vários aí. Ah, como ligar ou desligar alguma pessoa sobre essas atividades empíricas, né? Isso acontece já há muitos anos, porque os filósofos eles estudavam formas de reduzir as pragas das plantações em tempos passados, né? E não tanto passados assim, as pessoas elas espantavam animais com espantalhos, com bips, né? Com esses alarmes, né? O alarme mesmo, a gente sabe, ó, isso aqui é um alarme de carro. Por que que a gente sabe que é um alarme de carro? Que
não é o carro que ganhou vida, né? Ó, o carro ganhou vida e tá latindo e tá bipando ali. Por quê? Porque a gente não é secreto esse produto. Esse produto é reconhecido. A gente consegue, ao ver, descrever, opa, o carro está com o alarme ativo. Estou equilibrado. O meu organismo sabe o que está acontecendo. Está tranquilo. Eu sei o que está acontecendo. O carro está com o alarme ligado. Tem alguém provavelmente tentou assaltar o carro ou o carro o alarme ele disparou por causa de alguma coisa, né? Às vezes uma má instalação, um defeito no produto, o que é muito difícil de acontecer, mas as explicações elas são estudadas, né? Isso é a noia. A noia é como se fosse o produtor pesquisando os efeitos que o seu produto pode provocar no usuário. Você entende? E aí o que acontece? De tantos produtos, a gente tem um produto cinematográfico, o produto intelectual, o produto do pensamento. A escola mesmo sabe sobre a paranoia que os alunos ficam de serem chamados a atenção, de passarem vergonha, né? Você mesmo pode ter sentido uma paranoia quando estava em sala de aula e pensou: nossa, e se minha mãe aparece aqui de uma hora para outra e me vê aqui estudando e os meus colegas veem minha mãe, né? Existe essa paranoia, né? Só que ela é de um nível muito assim dentro da normalidade do possível. Só que a mesma coisa acontece com coisas do impossível. Por que, que esse do impossível acontece? Pela contração fantástica, né? É como se o produtor ele gostasse tanto do produto que elaborasse palavras para caracterizar o sentimento, a efusão de valor. Por exemplo, os efeitos de guitarra. Para falar dos efeitos de guitarra, se você pega uma pessoa que é intelectual, que é comum para ela, e uma pessoa que não é comum para esses efeitos. Então a pessoa que não conhece desses efeitos, ela fala: nossa, que extraordinário! Que sensacional! Parece um espírito falando, o espírito de Deus, parece uma santidade. Que doido, cara! Nossa, demais. E pro cara que conhece, ele vai falar assim: ah, isso aqui modula, faz uma contração no. Isso aqui é a modulação do sinal que faz uma contração no meu circuito sensitivo que deforma a minha sensação a esse status de equilíbrio sobre essa deformação, e isso traz para mim uma maleabilidade de estar sobre uma sensação que me ativa. Então eu mudo, eu controlo a sensação e isso me leva além. Então ele pega assim, controla. Ele tá controlando a sensação. Aí o cara que não tem isso, ele tá lá assim. Véi, que doido! Então, você percebe que existe esses dois casos. O caso do cara que conhece e o cara que não conhece. Só que imagina, para várias coisas, né? Então, quando isso acontece muito, né? E dependendo das pessoas que acontece isso, de como elas estão, né, sobre as áreas e os raciocínios, elas podem ver nascer da sua árvore nervosa, né, do seu sistema nervoso central, esse apelo.
apelo lúdico, né? Apelo paranoico. Então, o que que acontece? O nosso organismo, ele tem músculos que a gente chama de agonistas e antagonistas. Agonistas e antagonistas. Esses músculos, eles são um músculo só. Só que o músculo, ele assume o papel de agonista quando ele está em deformação. E de antagonista quando ele está em repouso, né? Ou seja, a atividade e o repouso, eles transformam os músculos em ativos ou inativos. Só que para essa relação, né, de atividade e inatividade, a inatividade que está sobre uma atividade, ela é uma inatividade que se ocupa em atuar para a atividade se tornar perfeita, né? Precisa. Então, quando eu faço um movimento, estou procurando aqui, ó, esse músculo ele está mais ativo, mas o músculo de trás aqui, o agonista, ele está atendendo a precisão que eu preciso, né? Então ele está suportando a decomposição da grande atividade. Eu tenho muita atividade aqui e eu vou decaindo as atividades aqui, ó, né? Para conseguir guiar a precisão. Então vamos dizer que aqui é 1, aqui é, sei lá, vamos dizer que eu tô aqui, ó. Eu tenho 3,624, né? Então eu vou fazendo essas contas para contrair de uma maneira precisa com a realidade. Então você percebe que existe uma forma de controlar a realidade pelo discurso sensitivo, né? Ou seja, da atividade orgânica. Então eu controlo a realidade pela atividade orgânica. Só que quando eu controlo a atividade, ou treino controlar, eu vou deformando o meu organismo para a manutenção desse estado, né? O estado dessa janela, a janela dos números, dos conjuntos de números que me fazem controlar. Vamos dizer que a gente tem infinitos números para colocar aqui, ó, né? Um aqui, um aqui, um aqui, um aqui, um aqui, um aqui, né? Vários números. Um. Todas as articulações podem dar números. Esses números definem a agonia ou a antagonia do movimento. Certo? Movimentos. Né? Quando a gente trai, quando a gente sofre uma traição, como a gente estava dizendo que é a para, a gente começa a reparar coisas que possuem contas semelhantes, números semelhantes, contrações semelhantes no organismo, porque existe uma memória de para, onde correlacionadamente a gente sustenta a posição de possível para esses pares. É como um trauma. Quando você tem uma traição, terá tempo de repetição de uma. Trauma. Essa trauma que trouxe um malefício para você, trauma, ela gera uma memória de sensibilidade grande.
Por quê? Por causa da alta taxa de questionamento, pois o seu organismo ele para em um tempo muito grande. Chama cura, né? A dor e a cura. Porque a traição, ela dói demais. Porque ser traído no circuito sensitivo dói demais, porque o circuito sensitivo ele é fiel ao infinito, ele é o Espírito Santo. Imagina você ser traído pelo Espírito Santo. Só que o que acontece? Não é o Espírito Santo que te trai. É a renderização da matéria sobre a atividade orgânica que faz você na impressão de ser traído. Então, imagina, cara, você ser traído por Deus. E agora? Como é que eu vou para a igreja? Como é que eu vou acreditar? Como é que eu vou conseguir aquilo que eu tanto queria que só Deus poderia me dar? E agora? Imagina você ser traído pelo seu pai, né? Aquele cara que foi feito, que te gerou, aquele cara que é a fonte da matéria que gerou você, do espermatozoide, e que de alguma forma prometia uma qualidade de vida até você conseguir se manter. Imagina, cara, e agora? Então todos os pais podem trair. Então todos os Espíritos Santos não são tão santos assim, não é? Só que o que acontece? Nós continuamos descrevendo a matéria para entender e não confundir as coisas. Porque acontece muita confusão nas contas, né? Se tem alguma coisa que não erra na conta, é o organismo. Só que quando o organismo sofre, você precisa de resolver esse sofrimento. Só que resolver esse sofrimento, né, não é só não sentir mais dor. É você compreender é, por que você sentiu dor e por que você não sente mais dor. Né? É você saber dizer a si mesmo por que não sente mais dor. E aí é que tá, né? Às vezes a gente tem que conversar com pessoas que a gente não quer, ou pensar em coisas que a gente não quer para solucionar os problemas que a gente quer. Então isso são coisas que é, são coisas que acontecem, certo? Bom, então veja só, é, esses traumas que acontecem desses tipos de né? Ou seja, parar, né? Mas na verdade esse parar é ser parado, né? Ser parado por uma traição, né? Você passa a ser parado por uma traição e você começa a reparar todas as possíveis ofertas de traição a um nível de tendenciar a não corrê-las em seu organismo, porque elas podem te trair novamente. Então, tá vendo como que existe essas ligações para as matérias que a gente chama coligações? Certo, coligações. E aí, de alguma forma, as pessoas, o perdoar, né, é você desconectar
o seu organismo dessa parada, que não é obrigatória, mas se fez obrigatória pelo pela conexão sensitiva que ela tinha com você. Vamos supor que a sua namorada te traiu. Ela tinha uma conexão sensitiva com você, que ela produzia sensação em você. Havia um processo de produção em cadeia de sensação, a ponto de pensar em um amadurecimento dessa relação. Quando você desconecta, quando você perdoa a traição, você desconecta o plug da do sentido, né, da sensação que isso te causa, né? Então você perdoa, né? Você perde a dor de sentir aquilo, né? Você quebra a conexão. Só que é muito difícil você quebrar uma conexão como essa. Geralmente é... cara, como quebrar uma conexão como essa? Organicamente falando, você precisa de plantar outra conexão. Ou fazer o mesmo, né? Pagar com a mesma moeda e se sentir como um elemento igual, né? Igualar, equilibrar essas coisas. Só que como muitas pessoas não vão fazer isso, geralmente os médicos os fazem por elas, né? Então, o meio de lamentar, né, o médico, né, ele vai buscar fazer com que você faça o mesmo por alguém, né? Mas de alguma forma o mesmo de uma maneira sintética, tomando medicamento e traindo o medicamento, né? Cometendo uma traição passível de fazer com que você suplante e reestabelecer no seu terreno um reino, né, esse terreno aí da sua cabeça um emprego para uma nova associação, né, com pessoas que podem te trair, para você não se sentir traumatizado, certo? E aí você pode sentir traição, traição de amigo, traição de namoradas, traição de professores, traição de tudo. Só que essas traições a gente tem que tomar cuidado, porque elas são portas pros, pros paras, né? Essas paradas que fazem você ter um impulso, né? Ser contraído ao medo elevado pelo dispositivo crítico, né? Por exemplo, existem nomes que dispositivam um lado crítico de parar você sobre a ação que você está atuando. Isso acontece comigo direto, né? Direto eu escuto nomes aí que estão nessa função, né? E de alguma forma, isso é como se uma empresa de loucura, né, de ciência da loucura, me utilizasse como um elemento de influência para a sua sabedoria. Porque eu vou morrer, mas essa empresa ela vai continuar viva e celebrando a sua inteligência pela capacidade de aprender a partir das suas investigações, certo? E aí não sou uma pessoa à parte, né? Várias pessoas sofrem disso. E isso pode até ser uma forma de remédio, né? Até porque quando
se estuda algo, percebe-se o aproveitamento e tudo é possível de aproveitar, né? Toda ação e reação são possíveis de aproveitar e de alguma forma isso dirige o invisível que muitos de nós não possuem a, a profundidade da sabedoria, né, para ver, né, para se, né, quanto mais você estuda, mais você fica, mais você tem profundidade de descrição da realidade, dos acontecimentos, né? Ou mais equilíbrio. E é exatamente isso que a vida tem. Não, não tem nada mais do que isso, né? É só um processo de sabedorias, garantias, secretarias, justiças e, e processos. Não tem nada mais que isso. Talvez até mesmo nós sejamos reféns dessas atividades pelas coletas que eles fazem a partir da nossa modulação de acessar ou não acessar esse tipo de operação ativa no lado fisiológico que o organismo itera, permanecendo ou não nas correspondentes possibilidades de permanecer, né? Uma vez que nós somos formados de desejos e todos os desejos que a gente tem é para ativar o outro, porque a gente já foi ativado. A gente deseja ativar o outro para ser reativado e manter-se ativado, porque ativou o outro. E quanto mais outros a gente ativa, mais a gente tem condição de se manter ativo nessa categoria de ativação, certo? Então, enquanto eu não receber os likes, os comentários, os inscritos, for ativado por vocês, eu a minha tendência é futuramente não continuar nessa atividade, né? Não continuar me mantendo ativo nessa promoção de sabedoria, né? Por quê? Porque o meu desejo é ativar alguém. Só que eu estou seguro porque até então eu estou me ativando, né? Isso é uma função de me ativar, até porque a paranoia faz parte da minha vida, né? Eu encontro com pessoas que estudam essa paranoia de maneiras subjetivas, que estão sendo ativados por paranoias, né? Ou existem fábricas dentro dessas pessoas de paranoia. E elas às vezes não sabem disso porque não conseguem descrever, não possuem conhecimentos para atuarem com um saber visual descritivo disso. E aí é onde eu posso atuar ajudando, né? Ajudando as pessoas a reconhecerem o que é a paranoia. Porque quando a pessoa está na paranoia, é como se ela estivesse sendo mordida pelo cachorro, né? Sendo mordida pelo caixão, sendo mordida pela depressão, pela doença. E quando a pessoa está sendo mordida, não adianta muito ela lutar, não, né? Ela já foi mordida, né? Então, o que que acontece? Quando a pessoa está amordaçada, aí já é difícil lidar. Então, antecipando
do amordaçamento, onde os cachorros vão tentar, de alguma forma, te morder pelos discursos sensitivos de traição e lógica que eles podem, né? Os cachorros do inferno, por exemplo. Você precisa de autoridade, né? Sobre si, sobre os conhecimentos para desenvolver o saber, modéstia à parte. Até porque existe a compreensão do começo, do meio e do fim. E tudo que começa, né, procura-se um meio de arrecadar algo, né? Então, todo meio é uma função de arrecadamento no final das contas. Nada começa em vão, inclusive a sua vida, né? Então, se Deus está querendo arrecadar alguma coisa de você, né? Se Deus quer, Satanás também quer a parte dele, né? Até como a gente tem o joio e o trigo, né? Mas é isso, né, cara? Então, paranoia essa é quando você de alguma coisa é ativado pela obrigação de parar algo e você precisa de descobrir por que parou, né? E dentro dessa busca de descobrir por que parou, você começa a perceber que não foi por uma coisa natural. Alguém trouxe essa parada para você. Só que como você defende que não pode ter alguém para fazer isso de forma natural, realmente não pode, né? Seria uma violação. Você acredita que você começa a resolver isso inaceitando o controle do alto. Então, sempre quando você pensa assim, é Deus, você fala, não, que Deus, esse aqui é uma coisa. Aí você vai elaborando, vai iterando sobre isso, até que você se rende para aquilo que as pessoas normalmente falam, aceita que dói menos, né? Então, é exatamente isso, né? É a busca por motivação de não aceitar aquilo que vem do alto. Uma vez que se esconde, né? É segredo. Por que é segredo? Porque na literatura produzida pelo alto se disse necessitar de ser segredo. Porque se não fosse necessário, não seria. Mas como é necessário, essa é a fonte da causa, né? Então, aconteceu alguma coisa, não tem explicação? Graças a Deus. Beleza? Graças a Deus. Fui traído. Nossa, graças a Deus. Nossa, aconteceu um acidente ali. Uf, graças a Deus. Cara, que pena, mas Deus seja louvado. Essa é a conduta. Sabe quando você tem os sinais de trânsito? Não é que a gente está sendo mal. Não é ser mal. É ser conduzido à condutibilidade de condutor, de estado de condutor. Nós somos condutores, devemos nos conduzir. Se existe alguma coisa que não está no nosso controle, conduzamos. Conduza-nos, ó Deus, ó Criador, ó fonte de vida, né? Ó descrição que não há possibilidade, que é segredo,
que deve ser apenas observado pela categorização que a reação que eu acuso pode dizer quem eu sou nesse atrevimento de pedir, nesse atrevimento, uma sabedoria, um conhecimento ou um lugar no céu, uma salvação, diga-se de passagem. Então, não, não queremos nada, só obrigado, Deus, graças a Deus. Aceitamos, ó Deus. Opa, acabou, aconteceu uma traição aqui, de repente, de uma hora para outra, vou ficar nervoso, vou ficar procurando, nossa, por que fulano aconteceu isso? Por que aconteceu isso? Isso aqui? Não, graças a Deus. Agora é só esperar e fazer o que eu puder fazer aqui, sem trazer problemas que ou inventar problemas mediante a isso que não são da minha condição de inventar. Eu não quero inventar o ET, não quero inventar uma roda, não quero inventar nada, né? É só aceitar, graças a Deus. Ah, a casa começou a tremer durante a noite. Graças a Deus. Na hora que eu estou lendo, paro as minhas atividades para ler, o motor começa a trabalhar, né, contraindo a minha leitura. Graças a Deus, né? Quando eu vou na rua e descubro que eu não tenho 32 anos e não tenho dinheiro ainda para ter minha casa, não tenho um trabalho, fiz o que eu podia para fazer dentro das minhas circunstâncias e possibilidades de escolher. Não tenho dinheiro para ter um carro, não tenho uma qualidade de vida como eu gostaria de ter. Graças a Deus. Não foi por causa disso, não foi porque aconteceu isso, não é um estudo disso, não é graças a Deus. Entendeu? Por quê? Porque essa é a maior incapacidade do ser, é cavar a sua própria cova pela pelo auxílio que ganha dessa paranoia. E muitas pessoas, eu estou aqui falando de mim, mas muitas pessoas estão interantes, possuem isso, mas escondem debaixo do tapete, debaixo da barriga, debaixo da falta de autoestima, é, debaixo das escolhas, debaixo dos lençóis, entendeu? Porque Jesus ele sacrificou por todos nós, né? Todos os profissionais sacrificam por todos nós. Eu estou aqui falando, de alguma forma, tendenciosamente para acordarmos, porque quanto mais pessoas sabem disso, como acontece isso, mais a gente pode antecipar as pessoas para esses acontecimentos, porque usuários de drogas, coisas que estão crescendo muito no nosso meio, e eu não falo só drogas ilícitas, eu falo de drogas lícitas, Coca-Cola, cigarro, cerveja, festa, qualquer coisa que traz uma excitação lúdica e de taxa alta, né, causa nas pessoas, são focos de manifestação desses instantes de iteração e descarga para a mente, né? Então as pessoas elas se carregam muito, né? Porque as pessoas quando elas usam essas drogas e hoje aumentou muito o consumo, elas facilmente entram em estados de paranoia, né? E aí a pessoa ela cai em um buraco, em uma vergonha, é, por essa alta taxa de questionamento sobre essa
essa descarga na vida que não estava previsto, né? É uma traição, é uma descarga imprevista, é algo que você jamais esperava que ia acontecer. Ainda mais de alguém ou de algo que foi feito com amor, amor, com muita salvação. Imagina o Espírito Santo te trair, a igreja trair você, seus pais, a sua mãe. Foi algo que te fez com muito amor, imagina isso. Então você não esperava isso, mas se acontecer isso com você, cara, graças a Deus. Essa é a forma de conduzir esse acontecimento. Por quê? Porque se você não conduzir dessa forma, você vai aumentar a desgraça. Você vai formar vários textos e uma bola de neve de textos vai te esmagar. Então, você é uma bolinha? Então, beleza. Recebe a bolinha, joga no chão e fala: vou brincar com ela até ela furar. Vou utilizar ela para brincar e ela vai me ajudar porque eu vou ficar forte, vou treinar futebol com ela. Valeu? Então, é isso. É um brinquedo. Graças a Deus. É a Barbie e o sei lá o que, né? É o carrinho, é o ursinho, beleza? Você tem idade para tratar isso como um brinquedo. Você tem, porque Deus é o seu pai e Nossa Senhora é sua mãe. Você tem idade para tratar isso como um brinquedo, porque você não tem idade para tratar isso da forma que a verdade trata. A verdade que eu falo assim, a, a construção, os acontecimentos tratam, né? Nem tudo é contado da maneira que você conseguiria ouvir, né? Então, as coisas que você pode ouvir são essas, né? E de alguma forma elas estão na Bíblia, elas estão na sua linha do tempo, no seu crescimento. Só que para você acessar, você precisa de estudar. E estudar é sentar e falar consigo mesmo. É você tirar o demônio da jaula e conversar com ele, né? E, e entender o lado da coisa, né? Para você, de alguma forma, aceitar que existe isso, né? Entender que existe isso. Porque por que é tão difícil passar no concurso? Por que é tão difícil, né? Por que é tão difícil para a pessoa não trair você? Por que é tão difícil isso? Só o demônio pode te dizer de certa forma o porquê é. E aí quando ele te diz, você até sente pena dele. Você fala assim, não, então é isso, né? Entendi. Tá bom, fica com Deus, vai com Deus, né? E aí você perdoa o demônio, né? Que estava te prendendo ou que você precisava prender. E aí você aprende a viver de alguma forma, assim, né? Então, a gente falou um pouco da paranoia. Se eu precisar, eu vou voltar e vou fazer mais um vídeo para falar para reiterar esses conhecimentos e talvez trazer mais informações a esse processo
de desconstrução da noia a partir da revelação fisiológica ou até mesmo estado e estudo dessa informação compactuada e confarmacionada para a utilidade dos meios públicos e dos doutores que, os, que as utilizam para os eventuais casos de seus pacientes. Vou ficando por aqui, a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço para vocês e fui!